Assisti o novo filme do Quarteto Fantástico e vim trazer uma análise completa aqui pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou a Bia Dzega, tenho esse canal que fala sobre filmes e séries, tudo que eu tenho assistido, os pontos que eu gostei, os pontos que eu não gostei. Gosto de trazer análises completas aqui pra vocês e hoje vai ser sobre o novo filme do Quarteto Fantástico. Mas antes de começar a análise, não se esquece de já deixar seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve aqui no canal que a gente tem vídeo toda semana. Bom, esse filme é uma nova versão de Quarteto Fantástico, a gente já teve versões anteriores que são famosas, conhecidas aqui ou ali, mas a Marvel tá tentando se renovar e se reinventar e trouxe esse novo Quarteto Fantástico. E assim como no filme do Superman, eles não perderam tempo mostrando toda a origem, né? Pra quem não viu, eu fiz um vídeo analisando o filme do Superman e lá eu falei que a gente já sabia que não ia ser um filme da origem do Superman, porque a gente já sabe de onde ele veio, a gente já sabe a história dele, e isso também acontece aqui no filme do Quarteto. A gente tem uma breve introdução ali no início do filme, né, contando como que eles adquiriram os poderes, que eles eram astronautas, foram pra uma missão e acabaram acontecendo lá um evento cósmico diferente e eles acabaram voltando pra Terra com poderes. E isso, gente, é tipo muito breve no filme, porque a gente também já meio que sabe a história do Quarteto Fantástico. A gente já teve isso apresentado pra gente antes, então não precisa de muita enrolação pra falar sobre isso, mas eu gostei da forma que eles mostraram, que ficou uma coisa bem dinâmica, bem fácil de você entender pra quem não sabe a história, pra quem não sabe, né, como que se juntaram, o que que eles são, como que ganharam os poderes. É um resumo muito básico, muito fácil de ser entendido, que tem logo no início do filme e que eu achei, assim, essencial, porque não precisa de muito mais. E aí dali eles vão direto pra história que o filme vai contar. Eu vou tentar deixar esse vídeo mais sem spoiler possível, porque eu sei que tem muita gente que não assistiu ainda, o filme não tem nenhuma semana que lançou, então eu vou tentar segurar os spoilers, mas pode acontecer de rolar um aqui e outro ali, mas eu vou tentar falar mais dos pontos de vista do que eu gostei do filme, que eu já posso adiantar que eu gostei demais, tá? E um dos primeiros pontos que eu quero falar que eu gostei muito foi de como os quatro funcionam extremamente bem. Eu já assisti o Quarteto Antigo, que tem o Chris Evans, né? Eu já assisti há muito tempo atrás, gente, muito tempo atrás. E eu lembro que não foi um filme que eu me apaixonei, assim. Eu gostava, mas eu ficava meio, ok, é passável. Só que esse filme eu gostei demais. E como eu disse, né, os quatro funcionam muito bem ali. Eles têm uma real sintonia de família, porque eles são uma família, né? Então eu sinto que eles meio que se completam. O que falta em um tem no outro. E aí isso sempre ajuda eles ali nas missões e faz muito sentido, sabe? Não tem uma briga por ego, uma briga por liderança. E aí esse ponto de não ter uma briga por liderança, eu acho que é essencial. A gente sabe que tem meio que um líder ali do grupo, né, que é o Reed Richards, que é o Senhor Elástico. Mas uma das coisas que eu mais gostei assistindo esse filme é porque eles trabalham em conjunto, mas um não depende necessariamente da ordem do outro pra agir. Eu não sei se vocês vão conseguir entender o que eu tô querendo dizer. Eu vou tentar exemplificar, tá? E aqui pode ter agora um pequeno spoiler do filme. Existe um momento no filme que o Johnny, que é o que pega fogo, né, o Chamas, que ele toma uma atitude totalmente sozinho, os outros não estão sabendo que ele tá programando aquilo, e aquilo faz total diferença pro resultado final e não rola, tipo, um problema, não é errado que ele tenha feito isso, sabe? Porque no final das contas eles conseguem ver que aquilo ali foi benéfico pra todos eles. Então eles têm decisões independentes mesmo trabalhando em conjunto, e isso é uma coisa que eu gostei muito, porque não tem aquele líder que você tem que esperar dar a deixa exata todas as vezes pra que você consiga fazer determinada coisa, porque cada um ali tem os seus poderes e pode agir de maneira independente, sabe? E eu sinto que às vezes tem alguns filmes de herói que não rola muito isso, que rola uma dependência ali, tipo, eles agem separadamente, mas rola uma certa dependência de determinado líder, sabe? E já que falamos sobre o Johnny, eu preciso falar o quanto eu estou apaixonada por ele. Eu posso dizer que eu sou um pouco suspeita em relação a esse personagem, porque eu fui uma das pessoas que assistiu Stranger Things e ficou apaixonada pelo Joseph Quinn. E eu confesso que um dos motivos de eu querer assistir esse filme é porque ele ia estar lá. Ele é um dos meus queridinhos ali, assim como o Pedro Pascal, que também tá nesse filme e que, assim, particularmente, eu não tenho o que falar da atuação dele. Na verdade, eu não tenho o que falar sobre a atuação de nenhum deles. Pra mim, eles atuaram de uma maneira tão perfeita que foi como eu falei, ficou tão sincronizado, tão bem feito, que eu não tenho o que reclamar, tá? Tipo, eu não tenho um ponto pra falar. Mas como eu estava falando do nosso Johnny, né, do nosso
chamas. Eu tava um pouco receosa de como que ia ser esse personagem, porque a gente sabe que o Johnny é um mulherengo, né, que dá em cima de todo mundo, que é meio, meio nem aí pra nada, é bem sarcástico, faz umas piadas, assim, pesadas e tudo mais. E eu tinha a imagem do Ed de Stranger Things na minha cabeça, eu sei, né, que é um ator, vai interpretar diferente, eu sei disso. Só que eu tava realmente, tipo, curiosa pra ver como que ia ser ele interpretando esse novo papel, e eu simplesmente adorei. Tá? Mais uma vez, eu não tenho que reclamar da atuação de nenhum deles, mas, especialmente dele, eu gostei demais da versão de Johnny que fizeram dele, porque ele ficou sarcástico na medida, mulherengo na medida, mas ele não se resume só a isso, ele não se resume só meio que ao bobo do grupo que não se importa com as coisas e tipo assim, eu tenho um poder, eu faço uma coisinha aqui, outra ali, salvo todo mundo e tá tudo bem. Eu senti que ele realmente é um personagem, um herói que agrega aqueles 4 ali, sabe? Porque ele tem atitudes que fazem total diferença no resultado final do que acontece no filme ali, né? No roteiro principal ali, pra combater o vilão e tal. Faz toda a diferença o que ele faz, porque ele não se resume justamente só a ser um personagem meio fútil, porque eu tenho a sensação que o Johnny do Chris Evans era um pouco fútil demais, sabe? E não que isso seja necessariamente ruim, é característica do personagem, eu entendo. Mas eu gostei que nessa versão, eles trouxeram uma versão um pouquinho mais inteligente do Johnny, que ajuda e que ele age sozinho ali de uma maneira estratégica e que funciona demais pro filme, sabe? Então, ele não ficou só o bobão, o mulherengo, e isso acaba meio que ajudando também ele ser mulherengo, ficar interessado ali e acabar usando isso como uma fonte para poder conseguir combater ali, né, o grande vilão desse filme, que é o Galactus, que a gente já sabe. Mas assim, olha, Joseph Quinn, eu já te adorava. Agora, eu adoro mais ainda. Você é um divo. Ele tá, assim, simplesmente perfeito. Para mim, é uma das melhores coisas que tem no filme. Um dos melhores personagens que tem no filme. Mas eu também sou um pouquinho suspeita pra falar, como eu falei pra vocês, porque eu já tenho um apeguinho ali com o ator. Outra coisa que eu gostei demais desse filme foi a ambientação dele, porque ele é uma mistura de anos 60 com uma coisa totalmente futurista, sabe? As pessoas estão totalmente com aquele look de anos 60, o cabelo, a maquiagem. Pra quem não sabe, eu sou maquiadora, então eu presto muita atenção nessas coisas. E reparei na maquiagem que as mulheres estavam usando, era totalmente anos 60, ali, aquele estilo de cabelo, estilo de roupa, mas ao mesmo tempo a gente tem um carro que voa, umas casas que são num formato totalmente diferente, sabe? Eu achei isso muito legal, porque fica literalmente um novo universo, assim, não é igual todos os outros filmes que a gente está acostumado, de herói, que é uma cidade normal, uma versão de Nova York, uma versão de outro lugar, mas na maioria das vezes uma versão de Nova York, parece que tudo só acontece em Nova York. Mas esse também é uma cidade de Nova York, mas é diferente. A gente vê a cidade de uma maneira totalmente mudada, com o foguete deles ali meio que no meio da cidade. E é muito interessante. Eu gostei demais dessa ambientação que foi criada ali para esse universo do quarteto, sabe? E que tudo tem referência a eles nas ruas, as cores, tudo, assim. Gente, eu amei essa ambientação, assim. É uma coisa sutil que talvez passe despercebido para muita gente, mas se vocês forem assistir, prestem atenção, porque é muito legal de ver essa mistura de uma coisa antiga com uma coisa totalmente futurística, sabe? Ficou muito bom. Eu vou trazer agora um ponto de vista que é do meu noivo, né? Quando eu vou assistir esses filmes de herói, eu normalmente assisto com meu noivo. Eu falei isso aqui no vídeo que eu falei do filme do Superman, que eu fui assistir com ele, e esse não foi diferente. Eu fui assistir com ele e a gente sempre sai e vai comentando. E ele fez um comentário que eu achei muito legal, que é o fato de todas as tecnologias que são feitas ali pelo quarteto, né, as coisas super avançadas e tal, eles não usam só para eles distribuem meio que isso para a população ali em volta, e isso faz com que a população e eles se tornem uma grande família, e a gente vê isso no filme, eles falam isso no filme. Os 4 ali são uma família, mas toda a população em volta também é família deles, que eles se importam com aquelas pessoas, e a gente vê isso em diversos momentos no filme, e é o fato dessas tecnologias irem para toda a população ali em volta deles, pro mundo, sabe, meio que todo mundo ficar adepto das tecnologias desenvolvidas pro quarteto. É muito legal, gente, isso é muito diferente. Meu noivo, que é totalmente obcecado por esse universo de heróis, ele justamente comparou isso com outros filmes que, por exemplo, em Vingadores existem todas aquelas tecnologias, aquelas coisas super mirabolantes que o Tony Stark faz, por exemplo, mas aquilo ali é utilizado somente para os Vingadores, somente os heróis têm acesso àquele tipo de tecnologia. E aqui no Quarteto não, a gente vê que as pessoas utilizam daquilo de verdade. Como eu falei, você vê
símbolos deles nas ruas, as cores, as pessoas são realmente fãs, as pessoas vibram, as pessoas têm eles como ídolos mesmo, nacionais ali, basicamente, sabe? Ou mundiais. A gente pode até dizer assim, em certo momento do filme, a gente vê que é uma coisa que vai além ali da cidade que eles moram. Então eu achei isso brilhante, assim, eu não tinha me tocado nisso na hora que eu tava assistindo, mas o noivo falou, eu falei, caraca, isso faz todo sentido, e é muito real, assim, gente, é muito, muito, muito especial. E aí um outro momento, né, que meu noivo falou isso, e eu trouxe esse pensamento junto, que é uma coisa que a gente, eu acho que quase nunca viu em lugar nenhum de filme de herói, que é eles salvando a população antes do desastre acontecer. Como eu falei pra vocês, a gente sabe que o vilão desse filme é o Galactus, e o Galactus é um ser, uma divindade, um deus, sei lá, nem dá pra explicar o que ele é, que devora mundos, e ele vai avisar que vai devorar aquele mundo ali, né, que vai desaparecer com aquele mundo. Eles fazem todo um plano, né, pra conseguir salvar as pessoas e tudo mais, e salvar o mundo disso. Acontece um BO, um spoiler aqui, acontece um BO, a gente obviamente já imaginava, né, gente? Perdão o spoiler aí, mas é um fato, a gente já imaginava que daria um BO. E aí eles tentam um segundo plano. Mas pra isso, eles pensam em tirar as pessoas da cidade pra poder atrair o vilão ali pra onde eles estão. E, gente, eu sei que isso é uma bobeira muito grande, mas eu achei isso muito bom. Porque a gente sempre vê em todos os filmes de herói, destrói cidade, destrói carro, destrói tudo, tudo acontece, um tanto de gente morre, e ninguém nunca pensa nas pessoas, tipo, pensa depois, sabe? Que não no filme dos Vingadores, que aconteceu tanta coisa lá, aí as pessoas estão passando por um momento de luto, de entender o que aconteceu, nananã, porque as pessoas, tudo bem, era uma situação diferente, as pessoas evaporaram do mundo. Mas vocês entendem que sempre tem esses filmes de herói, assim, é muita guerra, destruição, tanto de gente morre, ninguém nunca se preocupa em tirar a população de lá. E eles têm essa preocupação nesse filme, e eu achei isso muito bom. Parece, como eu falei, gente, eu sei que pode ser uma bobeira pra trazer isso aqui pra esse vídeo, mas pra mim é uma coisa que fez muita diferença, que faz com que eles se tornem personagens humanos, com que eles se tornem heróis que realmente pensam na população, não pensam só no próprio benefício, sabe? Como a gente realmente estava acostumado a ver. É um detalhinho, mas que pra mim fez toda a diferença e se linka muito com o filme do Superman, no sentido de trazer personagens que são super-heróis, mas que são pessoas, que são seres humanos, que erram, que acertam, mas que no final das contas são super-heróis de verdade, que pensam no benefício geral, sabe? Então, gente, eu tô amando, tá? Eu tô amando essa nova fase de heróis. Eu espero que a gente continue nesse caminho aí por um tempo. Vou falar só um pouquinho aqui sobre o vilão do filme, né, que é o Galactus. Como eu falei pra vocês, ele é meio que um deus, uma divindade, um negócio, assim, que devora planetas, né? E o que eu quero falar é como esse personagem ficou muito bom. Obviamente, ele é feito de CGI, né, gente? Porque, assim, não tem como fazer um trem daquele tamanho, ele é um gigante, assim. E eu gostei tanto, tem tantos detalhes, assim, sabe? No que é pra ser a roupa dele, os olhos que brilham, assim. E o detalhe da roupa tem linhas, assim, tipo, muito bem feitas, sabe? Ficou muito legal. Aquela nave em que ele fica ali dentro também é muito bem feito. Eu fiquei, assim, impressionada, porque é um negócio muito grande. E eu achei que ficou muito legal. Eu gostei demais, assim. Em compensação, um pontinho, assim, que eu acho que a gente pode comentar aqui, que é um pouquinho negativo, é que os outros CGIs usados nesse filme, alguns dão uma falhada, tá? Não é nada muito gritante, que atrapalha a experiência, mas eu vim de um filme do Superman, que eu vim aqui elogiar no vídeo pra vocês, o CGI, porque pra mim é um dos melhores CGIs que eu já assisti em filme de herói, sem brincadeira. E nesse agora do quarteto tem alguns momentos que falha, sabe? Quando mostra o bebê ali, o Franklin, que ele é feito de CGI em boa parte. Então tem umas horas que fica um pouquinho meio flutuante, não fica tão muito bem feito. Alguns detalhes, assim, não é, como eu falei, não é nada que atrapalhe a experiência do filme. Mas se fosse pra pontuar uma coisinha um pouquinho negativa, seria essa que não. As outras coisas não tem um CGI tão perfeito quanto tem o Galactus. Pra mim, o Galactus tá, tipo, muito bom, mas eu acho que gastaram o dinheiro do CGI pra fazer o vilão muito bem feito, e aí ficou faltando um pouquinho pras outras coisas, sabe? Mas realmente é só um pequeno detalhe. E bom, o final do filme é extremamente emocionante. Tem um momento assim que a gente assistiu, a sala ficou em completo silêncio, a sala do cinema. Você não via uma respiração, todo mundo ficou assim
tenso, parecia que o tempo tinha congelado. Eu achei isso genial, eu adoro quando no cinema tá todo mundo tão focado que você, tipo, não escuta nada, sabe? A tela fica em silêncio, tá todo mundo em silêncio ali também. Então, assim, é um final muito emocionante, que eu gostei muito e que, para mim, fez todo sentido ser do jeito que foi. Eu não vou contar aqui, obviamente, né, pra vocês irem assistir o filme, mas eu posso dizer que sim, é um final emocionante que toca a gente, assim, no coração. A gente sai do cinema com o coração quentinho, assim, pelo final do filme, sabe? Porque é realmente um final muito bom, muito emocionante, tenso, mas é muito bom. E por falar em final, não se esqueçam de assistir a cena pós-créditos, tá? São duas cenas, a primeira é a mais importante e ela não demora de acontecer, então, assim, eu acho que a gente já sabe, né? Filme de herói tem que ficar pra cena pós-créditos, ok? Temos esse acordo? Temos esse acordo. A gente precisa assistir. E tô falando isso porque é uma cena extremamente importante. Eu não vou falar exatamente sobre o que ela é aqui, mais uma vez, pra não dar spoiler, mas assim, é uma cena que literalmente já abre a brecha pra todo o próximo passo que a Marvel vai dar, os próximos filmes. A gente já tem ali uma aparição extremamente importante nessa cena pós-crédito. E bom, uma opinião geral, final, assim, sobre o filme, eu acho que ficou muito claro que eu gostei muito do filme. Eu tava muito ansiosa pra lançar esse filme, porque, como eu falei, tinha atores que eu já conheço, que eu gosto muito do trabalho, então eu queria muito ver eles nesse novo cenário. Queria ver eles ali como super-heróis, pra ver se a gente ia conseguir diferenciar do que a gente já conhecia, e ficou extremamente bem feito. Como eu falei pra vocês, não tenho o que falar da atuação de nenhum deles, funciona demais como família, é cativante, você, sabe, você dá risada e é uma família, no final das contas mesmo, sabe? Tipo, não é nada forçado, ficou muito bem, funcionou muito. É um filme que tem um roteiro muito legal, que, honestamente, poderia até ter mais tempo de filme. E não que as coisas se resolvam super rápido, ai, passou coisa batida. Não, não é isso. Mas é porque é tão gostoso de assistir que eu poderia assistir mais tempo, sabe? E pra mim, uma das coisas que eu gosto muito é o fato de já saber quais vão ser os próximos passos. Então, esse filme já deixou muito claro pra gente quais vão ser os próximos passos, quais vão ser os próximos filmes. A gente já sabe que eles vão voltar. Então, dá mais um gostinho bom ainda, assim, sabe? Tipo, eu vou ver eles de novo, porque funcionou demais. E assim, é um filme que te traz diversas sensações. Tem hora que dá risada, tem hora que você fica mais tenso, tem uns momentos um pouco mais família, um pouco mais aconchegante, digamos assim, sabe? Ao mesmo tempo que também tem cenas de ação muito boas, muito bem feitas, assim, ensaiadinhas de uma maneira que ficou assim muito bom mesmo. Eu tô falando muito bom muitas vezes, me desculpa, mas é porque eu não tenho outra maneira de exemplificar aqui. Eu realmente gostei demais desse filme. Foi um filme, assim, que eu já tinha altas expectativas, tá? E, assim, ele superou todas as minhas expectativas. Eu saí do cinema extremamente feliz com o que eu assisti. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.